Hoje nós vamos dar continuidade a um assunto que nós já começamos na semana passada, que foi falar sobre nomenclatura de hidrocarbonetos. Na aula passada nós vimos a nomenclatura de cadeias carbônicas classificadas como normal. Hoje nós vamos dar continuidade estudando nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia ramificada. Nós vamos somatizar o que a gente já viu no assunto passado, só que agora tem um pouco mais de detalhes. Então, observem as estruturas que eu mostro para vocês. Visualmente, a gente já vê que elas são escritas de maneiras diferentes do que as outras, né? As outras, por exemplo, não tinha ramificações, não tinha carbonos terciários, não tinha carbonos quaternários. E aí agora a gente já vê aqui que essas cadeias, né? Ela tem os ramos, que são chamados de substituintes. E lembre que quando a gente está fazendo a nomenclatura, a gente faz a nomenclatura do composto inteiro, inclusive pontuando quem são essas ramificações. Então, lá nós tínhamos uma cadeia quando era aberta, que tinha duas extremidades, e aí a gente seguia a regra prefixo, infixo, sufixo. Aqui vai ter isso, mas só que nós precisamos no nome identificar também esses ramos, né, que estão nessa cadeia, para a gente compor o nome completo dessa substância. Bem, então aqui eu trago vários exemplos de cadeias ramificadas, e aí, com base no que nós vamos ver hoje, nós vamos ser capazes de dar o nome de cada estrutura. Lembrando que no assunto passado, né, nós começamos a estudar cadeias normais. Então, por exemplo, aqui eu só puxei o tracinho para tirar um hidrogênio, mas essa substância toda ela tem a seguinte fórmula, CH4. Então, pensando no nome, né? É uma cadeia normal, não tem ramificação. Então, seria prefixo, met. O infixo é an, porque as ligações são simples. E termina com o, porque é um hidrocarboneto. Então, esse é o metano. Só que quando o metano vira um ramo, ele não pode mais ser chamado de metano. Metano é se ele fosse uma cadeia normal. Agora, eu vejo ele parecido com um CH3, onde perdeu um hidrogênio. Perdeu um hidrogênio, virou CH3. Então, ele virou metil. Virou um ramo que vai ter o nome metil. Aqui é um outro exemplo, né? Que seria o CH3, CH3. Quando ele perde um hidrogênio e vira um ramo, ele fica CH3, CH2. Então, se a cadeia fosse simples, normal, o nome seria prefixo, infixo, sufixo. Et, an e o, etano. Só que quando eu vejo ele na forma de um ramo, ele não é mais chamado de etano. Vai ser prefixo, et, que é 2, mais il. Então, vai ser etil. E a mesma coisa em diante, né? Quando eu teria o propano, que são 3 carbonos, prefixo é prop, as ligações são simples an, termina com o porque é um hidrocarboneto. Mas eu não estou visualizando ele como uma cadeia normal. Eu estou vendo ele numa cadeia como uma ramificação. E aí ele vai ser chamado de prefixo mais il, propil. E assim em diante, né? Butano, que tem 4 carbonos. 4 carbonos, prefixo but. Só ligações simples an, O, porque é o hidrocarboneto. Mas quando eu vejo como um ramo, eu não posso mais chamar de butano, porque eu não estou falando de uma cadeia normal. Eu estou falando que ele pertence a uma ramificação. E aí ele perde um dos hidrogênios para ter essa configuração, e aí fica but mais il. But porque são 4 carbonos, e como ele é um ramo, eu preciso adicionar o termo il. Então, quando você vê uma cadeia que tem um ramo CH3, o nome é metil. Quando você tiver um ramo que tem 2 carbonos, etil. Então, 2, et, só que ele é um ramo, então eu vou adicionar o termo il, etil. Quando tiver 3 carbonos, é prop de 3, né? 3, il. Então, propil.
Só que existe uma outra organização também para quando eu tenho 3 carbonos. Por exemplo, isso aqui quer dizer que ele está ligado pelo carbono primário, né? Ó, ele está ligado lá numa cadeia pelo carbono primário. Mas ele também pode estar ligado pelo carbono que é, ó, secundário. Esse é um carbono secundário, porque está ligado, tenho 3 carbonos, só que ele não está ligado no primeiro carbono, ele está ligado no segundo carbono. E aí eu vou chamar de isopropil. Iso por quê? Porque esse caminho e esse caminho são iguais. É um CH-CH3 e esse outro caminho é um CH-CH3. Então, iso de igual, propil. Eu só preciso adicionar isso aqui porque ele está se ligando ao segundo carbono e não ao primeiro. Aí existe o butil, né? Que é também quando se liga ao primeiro carbono. Então, ó, seguindo aquela cadeia, se eu tivesse adicionado aqui um hidrogênio, ficaria but, só que como é um ramo, io, butil. Mas existe também uma outra organização. Ele pode se ligar pelo carbono que tem por um ligante, que tem 4 carbonos, né? Só que a organização, ó, observe que está ligada a um carbono que é primário. Esse também é primário, mas olha a organização dos outros elementos, não se organiza dessa maneira. E aí eu vejo também que ele é um iso, porque esse caminho aqui é igual a esse caminho aqui, ó. CH2, CH, CH3, CH2, CH, CH3. Por isso que eu chamo de iso, porque iso vem de igual. Então, esse é o isobutil, porque esse caminho é igual a esse, então essas partes são iguais, só que está envolvendo 4 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4. But, então, e como ele é um ramo, io. Aqui é um outro exemplo, ó, que é um ramo que também tem 4 carbonos. 4 carbonos. Porém, ele está ligado a um carbono que é, ó, secundário. Secundário, porque aqui é um carbono, aqui é outro carbono. Então, eu vou chamar de sec-butil ou S-butil. É a mesma coisa, para dizer que está se ligando ao carbono secundário. Também existe uma outra maneira. Aqui é uma ramificação que tem 4 carbonos, mas eu não posso chamar de butil simplesmente, porque essa organização é diferente dessa. Então, ó, esse é um carbono onde ele vai estar ligado a ramificação pelo carbono que é, ó, terciário. Esse carbono aqui é terciário, por isso ele vai ser chamado de terc-butil. Esse aqui é um exemplo que vocês já conhecem, que seria o benzeno. Mas eu não estou falando do benzeno propriamente dito, eu estou falando que ele é um ramo. E quando ele é um ramo, eu chamo ele de fenil, não é benzil. Cuidado, porque muita gente confunde. Então, aqui é o benzeno, mas observe que eu estou fazendo uma ligação. Quando eu faço essa ligação, é porque ele está ligado a alguma coisa. Então, se ele está ligado a alguma coisa, ele é um ramo. E aí, quando ele passa a ser um ramo, ele não é mais benzeno, ele é fenil. E aí, quando que acontece o benzil? Quando eu tenho um benzeno ligado a um CH2 e esse CH2 que se liga a uma cadeia. Agora eu vou mostrar para vocês as aplicações disso. Regra para nomear hidrocarbonetos de cadeia ramificada. Primeiro, você vai ter que escolher uma maior sequência de carbonos. Escolher uma maior sequência de carbonos. Porém, quando você tiver dupla ou tripla, você deve incluir essa dupla ou tripla na cadeia principal, mesmo que o número de carbonos não seja o maior que você escolheu. Então, quando eu só tenho ligação simples, eu vou lá e escolho a maior sequência de carbonos para eu dizer quem é a cadeia principal. Aí você viu que tem uma dupla e uma tripla? Quando você for escolher a cadeia principal, você tem que incluí-los nessa cadeia principal, mesmo que não seja o maior número de carbonos. E você tem que observar 2 critérios. Se a cadeia principal for saturada, começar a numerar da extremidade mais próxima da ramificação. Agora eu vou trazer o exemplo para vocês. Observem que, diferentemente da outra, né, eram só cadeias normais. Então, quando eu tenho carbono terciário ou carbono quaternário numa estrutura, eu já digo que ela é uma cadeia ramificada. E a forma de dar o nome é diferente daquela. E aí, ó, vamos seguir a primeira regra. Eu tenho que escolher a cadeia principal. A cadeia principal é aquela que tem o maior número de carbonos. Então, eu venho aqui, ó. Vamos ver se essa é a primeira cadeia principal. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Se eu sigo esse caminho, é uma cadeia principal que eu tenho 6 carbonos. Mas existe um outro caminho, que é eu vindo daqui, ó. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, quem é a cadeia principal? É a verde, que a gente numerou de verde, ou é a que a gente numerou de vermelho? O de verde. Por quê? Porque eu estou incluindo aquela que tem o maior número de carbonos. Então, essa em vermelho não é a maior cadeia. Então, não posso escolhê-la como cadeia principal. Aí, o que é que você faz? Em geral, a gente usa esse métodozinho aqui, de circular. Então, ó, essa é a cadeia principal. Então, o que ficar fora da cadeia é ramificação. O que estiver fora dessa cadeia é ramificação. E o que ficou fora da cadeia? A gente observa que o que ficou fora da cadeia foi um CH3. O que ficou fora da cadeia, ó, foi esse CH3 aqui, ó. Ele não pertence à cadeia que eu selecionei, a cadeia de carbonos. Então, se ele ficou fora, ele é a ramificação. Agora me digam o que é que ficou fora. Um CH3. Como é o nome desse CH3 quando ele é uma ramificação? Isso, metil. Então, eu estou vendo que eu tenho uma ramificação, que é um CH3, que eu chamo de metil. Certo, eu não vou dar nome agora ainda, mas já observem isso. Eu disse para observar duas coisas, né? Pronto. Outra coisa. Se a cadeia principal for saturada, eu escolho aquela de maior, que tem maior número de carbonos. E aí não precisa ser aquela coisa linear. Você viu que a gente precisou curvar aqui, ó. Eu curvei para que eu achasse a maior. Então, nem sempre é aquela coisa linear que eu já vejo. O que é o óbvio, entendeu? Então, eu preciso contar mesmo. Aí, ó, quando eu for numerar, eu tenho que numerar da extremidade mais próxima, seguir a sequência da extremidade mais próxima da ramificação. Então, se eu venho daqui para cá, ó, a ramificação ficou no carbono 1, 2, 3. Se eu venho nesse outro caminho, ela fica 1, 2, 3, 4, 5. E aí, ele ficaria no carbono 5. Então, lembra que quando eu estiver falando de numerar a cadeia, a gente precisa numerar da extremidade mais próxima da ramificação. Então, o correto é começar daqui e ir nessa forma que está crescente. Bem, agora, quando você tiver uma dupla e um ramo, quem vai mandar na numeração, na extremidade da maior cadeia, vai ser a dupla. Então, agora aqui, ó, tenho que escolher, tô vendo que tem um ramo, tem um carbono terciário. Então, eu preciso escolher a maior cadeia. Escolher a cadeia principal. Eu tenho que escolher a cadeia principal. Quando eu escolho a cadeia principal, eu vejo que tem uma dupla, então eu tenho que incluir essa dupla na cadeia principal. Aí, ó, o caminho pode ser esse, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posso subir que vai dar 7, ou posso continuar para cá, também vai dar 7. Então, tanto faz eu subir para que dê 7, ou eu descer para que dê 7, porque nesse caso tanto faz. E a outra possibilidade de numerar essa cadeia seria isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Observe que se eu começo nessa extremidade, eu estou dando prioridade para insaturação. Se eu começo nessa extremidade, eu estou dando prioridade para ramificação, que aqui lembra que é um CH3. Porém, quando eu tenho essas duas condições, quem manda é a insaturação. Quem manda é a insaturação. Então, essa é a forma correta de numerar essa cadeia. Aí você viu que no carbono 6, o que é que ficou aqui? O que é que ficou pendurado no carbono 6? Qual é o grupo que está no carbono 6? Aí lembra que aqui é um CH3. O desenho ele está em linhas, mas lembra que cada ponto do vértice é um carbono. Então, é um C. E que, no caso, como ele só faz uma ligação, então ele é um CH3, para completar a valência do carbono. Observem essa cadeia aqui.
Agora eu tenho uma cadeia que é ramificada por quê? Porque tem um carbono terciário. Quando eu tenho carbono terciário ou carbono quaternário, a cadeia ela é ramificada. Então você precisa escolher uma cadeia principal quando for dar o nome. Então, qual é o primeiro critério? Escolher a maior sequência de carbonos. Incluir na cadeia principal, na cadeia principal tem que ter o maior número de carbonos. Então eu venho aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu venho para cá, dá 5. Se eu venho para esse sentido aqui, também dá 5. Então observe que tanto faz eu seguir ou eu descer. Então, mas vamos manter aqui na sequenciazinha que fica mais bonitinho. Existe essa outra opção aqui de número, que seria eu vir nesse sentido. 1, 2, 3, 4, 5. Qual numeração eu devo seguir? A verde ou a vermelha? Qual delas está mais próxima do ramo? Vermelha. Então, a verdezinha aqui, ó, vou deletar, porque ela aqui é minha base. Gente, esquece esse grupo aqui. Esquece por enquanto esse grupo aqui. Como que ficaria o nome desse hidrocarboneto se ele não tivesse isso aqui? Como que ficaria o nome? Você vai seguir a regra: prefixo, infixo, sufixo. Para a cadeia principal. Como que fica? Aqui é a cadeia principal. Cadeia principal, ela é chamada de pentano, que é como vocês já tinham visto. Pentano. Só que quando eu digo que só é pentano, eu estou desconsiderando que ela não tem um ramo. E agora eu preciso dizer que existe uma ramificação. E ela está em qual carbono? Como é o nome desse ramo? Metil. Então, nós precisamos dizer aonde está esse ramo. Então, ele está no 2, o nome dele é metil. Então, eu preciso, na frente do nome da cadeia principal, que é essa aqui, preciso dizer que existe esse ramo. Aí você vai botar 2 traço metil. Então, o nome desse composto aí, ó, fica 2-metil-pentano. O nome da cadeia principal sempre vai seguir a regra como se ele fosse cadeia normal. Porém, eu preciso pontuar que existem ramificações. E aí, quando acontece isso, o nome dele vai vir sempre antes do nome da cadeia principal. Então, esse composto tem o nome de 2-metil-pentano. Ó, aqui é um outro exemplo. Eu vou escolher a cadeia principal. Ó, na hora de escolher a cadeia principal, realmente você tem que testar. Então, ó, 1, 2, 3, vou descer. 4. Não. Vou tentar para cá agora. 4, 5, 6. Se eu vier nesse outro sentido aqui, se eu viesse nesse sentido aqui, ó, 1, 2, 3, 4, aí já ficaria 5. Não, então eu já vi que se eu descer aqui, se eu vier para cá, não é a maior cadeia. Se eu vier nesse sentido aqui, não é a maior cadeia também. A maior cadeia, ela segue essa sequência aqui. Segue essa sequência aqui que nós já observamos. Então, é contando mesmo. Tá bom, mas eu também poderia contar essa extremidade desse sentido. Eu poderia contar ela do outro lado. E aí foi uma coisa que eu observei, que muita gente ficou errando, foi na hora de numerar a cadeia. E aí você tem que testar mesmo. Então, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, ó, eu vejo que quando eu sigo o caminho verde, o ramo vai ficar no carbono 3. Se eu seguir o caminho vermelho, o ramo fica no carbono 4. Então, a sequência não pode ser essa aqui, ó. Não pode ser essa. A gente vai eliminar. Então, você vai achar a numeração testando mesmo, não é logo de cara. Vai pensando, e se eu seguir esse caminho? Se eu seguir esse caminho? Beleza. Então, eu já vi, ó, que eu tenho um ramo no carbono 3, e aí a gente já viu que quando o CH3 é ramo, o nome dele é metil. Metil. Pronto. Então, nomeia a cadeia principal. E ficaria o quê? Exatamente, ficaria
hexano. Ficaria hexano. Porém, nós temos um ramo no carbono 3. Então, eu preciso dizer que no carbono 3 tem um metil. Só, gente, lembra que quando eu falei que quando for juntar a palavra, o hept e o hex perde o H. Então, na hora de nomear, fica 3-metil, porque esse nome aqui é todo junto. 3-metil lexano, é como se você falasse isso, né? 3-metilhexano. Então, 3-metilhexano, perdeu o H. Pronto, agora eu vou trazer casos. E aí a gente vai explicando esses casos. Quando ela for ramificada e insaturada, você vai lembrar que a insaturação tem prioridade na escolha da numeração. Então, deixa eu botar aqui as opções. Vou escolher primeiro a cadeia principal. Agora, como eu tenho dupla, eu preciso incluir ela. Então, eu tenho que seguir esse caminho aqui. 1, 2, 3. Aí eu vejo para cá que já vai dar 4. Então, não. Pro outro lado, eu tô vendo que tem mais. Então, nem desço. Então, é 4, 5. Mas eu também poderia numerar desse outro jeito. Eu poderia numerar dessa outra extremidade. 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a cadeia principal. Em geral, a gente faz isso. A gente circula a cadeia principal e vê o que sobra. Eu já vi que sobrou isso aqui, ó. Isso aqui é o ramo, é a ramificação. Lembra que quem manda na extremidade é a insaturação, é a dupla. Então, o verdinho aí, ó, não, o verdinho não é possível. Vamos lá. Aí você numera a cadeia principal como se fosse normal. Você escolheu a cadeia principal, que é essa que está circulada aqui. E aí você vai dar o nome dela. Vai ficar como? Lembrando que agora a gente tem uma insaturação. Então, fica pente, hífen, eno. Porém, nós temos um ramo. Esse ramo, ele é chamado de metil. E onde ele está? No carbono 3. Então, 3-metil. Não precisa nem espaço. Esse aqui ficou espaço, mas não precisa. 3-metil pente 1-eno. Que é o caso 2 aqui, ó. Ó, vou escolher a maior cadeia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Posso descer que dá 9, posso continuar aqui que dá 9. Então, tanto faz eu descer ou continuar aqui a sequência, 9. Aí eu vejo que aqui eu também tenho um ramo para esse outro lado, né? E aí ficaria assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu sigo esse caminho, a dupla fica no 2. Se eu sigo esse caminho, o ramo fica no 2. Agora, quem manda? Quem manda é a insaturação. Então, a extremidade que eu tenho que escolher é a que está em verde, não é a que está em vermelho. Porque mesmo que o ramo fique no número 2, quem manda quando eu tenho dupla é a insaturação. Se não existisse essa insaturação, seria saturada, aí eu tinha que começar do lado vermelho. Para que a metila, né, o grupo, ficasse no carbono 2. Mas como eu tenho dupla, quem manda é a dupla. Então, deixa eu apagar aqui o que não vamos considerar. Aí vamos lá, escolher a cadeia principal nós já escolhemos, mas eu vou circular aqui para ficar melhor. Então, ó, isso aqui é a cadeia principal. Isso aqui é da cadeia principal. O que ficou de fora da cadeia? O que ficou fora da cadeia? Ficou isso aqui. Aí você vai lembrar, um ponto do vértice é um carbono. Se ele só está fazendo uma ligação, então é porque ele tem 3 hidrogênios. Então, que ramo é esse? É um metil. É um metil. Aí vamos lá dar o nome. Dá o nome da cadeia principal. Ficaria como? Tem 9 carbonos, então non. Mas eu tenho uma dupla no 2. 2 em, porque é uma dupla. E é um hidrocarboneto, então fecho aqui com O. Mas tem um ramo no carbono 8. Então, e quem é esse carbono? E quem é essa ramificação? É o metil. Então, 8, tracinho, metil. Olha aqui esse caso 3. A gente precisa escolher a maior cadeia principal. Quando eu não tenho duplas, fica fácil, porque eu vou seguir
Eu vou seguir um caminho no qual eu vejo o maior número de carbonos. Só que quando eu tenho duplas, elas devem pertencer à cadeia principal. E observe que eu tenho essas duas aqui. Então, qual caminho eu devo seguir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí eu digo, mas essa tem 7 carbonos, ela é a cadeia principal. Mas você não está incluindo essa outra dupla dentro da cadeia principal. Então, eu estou deixando de fora, eu estou dizendo que isso aqui que é o ramo. E aí não pode, quando eu tenho duas duplas, as duas devem pertencer à cadeia principal, por mais que não seja a de maior número de carbonos. E aí, quando eu sigo esse caminho aqui, ó, 4, 5. Então, a cadeia principal, incluindo as duas duplas, é se eu vier do 1 até o 5. Do 1 até o 5. E aí eu vi que... Beleza, então o que ficou de fora não é da cadeia principal, é o que? Ramificação. Ramificação, ó. Isso aqui é a ramificação. Essa é a vermelha, a cadeia principal. Cadeia principal. Isso aqui é a ramificação. Bem, como é que vai ficar o nome da cadeia principal? Como é que vai ficar o nome da cadeia principal? Tem 5 carbonos, pente, tem 5 carbonos. Aí, ó, no carbono 1 e no carbono 4, no carbono 1 e no carbono 4, começam as duplas. São duas duplas, então, pente 1, dieno. Só que eu preciso botar o A, porque quando tem choque de duas consoantes, esse A aqui faz a diferença. Beleza, eu dei o nome da cadeia principal. Existe nessa estrutura uma ramificação que tem 4 carbonos. De quando a gente numerou, em qual carbono ficou a ramificação? Ela está fazendo parte de qual carbono? Do carbono 3. Então, eu boto aqui, existe uma ramificação no carbono 3. E aí, como é o nome dessa ramificação? Aí você vai lá, ó, tem 4 carbonos. É uma cadeia normal. Então, é but, só que ele é um ramo. Então, eu preciso adicionar o il. Então, 3, butil, penta, 1, 4, dieno. Vamos lá. Vamos lá. Agora é mais detalhe. Nós temos agora 2 ramos. Escolher a cadeia principal. 1, 2, 3, 4. A cadeia principal, a maior sequência, eu estou dizendo que é essa. A maior sequência. Você observou que agora você ficou com quantos ramos? Ficou com 2 ramos. 2 ramos que são 2CH3. Logo, 2 metilos. Como é que é o nome da cadeia principal? Olhando a cadeia principal, ficaria butano. Só que agora nós temos 2 ramos, que são 2 CH3. Onde eles estão? Eles estão no carbono 2 e estão no carbono 3. Então, eu venho aqui, ó, 2,3. O nome dele é metil, só que ele aparece 2 vezes. Então, eu tenho que dizer que é dimetil, de quantidade, de 2. Dimetil. O di eu adicionei por quê? Porque aparece 2 vezes. Exatamente. Exatamente. Tô gostando. Agora, esse outro caso aqui, ó. Me deem o nome desse composto aí. Primeiro passo. Escolhe a cadeia principal. Escolhe a cadeia principal. Aí, eu seguindo aqui o caminho, eu vejo que é essa aqui, ó. Essa é a cadeia principal. Essa é a maior sequência de carbonos. Aí eu numero. Vou numerar dessa extremidade ou dessa? Vou numerar dessa daqui, porque é a mais próxima da ramificação. Então, 2, 3, 4, 5. Vi que tenho 3 ramificações, ó. Tô vendo que todos os 3 são metil. Aí, então, eu venho aqui, ó. Onde que tá um dos metil? No carbono 2. 2. Um está no carbono 2. Onde está o outro? Mesmo que se repita, eu preciso dizer que é de novo no carbono 2. Então, 2 metil, mas existe também outro metil no carbono 2 e o outro está no carbono 3. 2, 2, 3. Como são 3, eu preciso dizer que é trimetil.
trimetilpentano. Trimetilpentano. Exatamente. Aí tu diz assim, ah, mas preciso botar? Preciso, porque quando eu digo que existem 3 metios, eu tenho que dizer em quais eles estão, mesmo que seja um número repetido de carbono. Então, aparece no 2, aparece no 2 de novo e aparece no carbono 3. Ok, esse povo tá rápido. O outro caso, vamos lá. Observem que tem uma dupla. Vou escolher a maior cadeia, então eu sei que é essa aqui, ó. Maior cadeia é essa. Agora eu numero de qual parte? Vou numerar da extremidade mais próxima da insaturação. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a numeração correta. Não posso começar desse lado porque não é a extremidade mais próxima da insaturação. Quando tiver insaturação, ela manda. Então, vai ficar como aí o nome? No carbono, aí vejo que no carbono 3 e no carbono 4 tem metilas, tem ramos. Eles ficaram de fora da cadeia principal, então são ramificações. Então, 3,4 dimetil, porque aparecem 2 metilas, uma no carbono 3 e uma no carbono 4, e aí dou o nome da cadeia principal. Pente-1-eno. Exatamente. Rapaz, esse povo tá rápido. Então, numerar sempre da extremidade mais próxima da insaturação quando houver. Se não houver, aí eu tinha que numerar dessa posição. Se não houvesse, eu tinha que começar desse carbono aqui, do CH3, que seria o 5, porque aí ficaria mais próximo da ramificação. Quando tem dupla, quem manda é a dupla. Muito bem. Gente, agora essa aqui. Ó, vamos lá. Aí você fica aqui, a cadeia principal é essa aqui. Eu falei para vocês que vocês têm que testar. Se eu venho nessa sequência, aqui vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. Ah, vamos ver aqui. Mas eu posso também fazer esse caminho aqui, ó. Posso fazer esse caminho aqui em vermelho, ó. Aí ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, se eu sigo essa sequência, já é maior. Se eu sigo essa sequência, já é maior. Mas vamos ver, tem outra possibilidade. Deixa eu botar aqui de azul. Posso seguir esse caminho aqui, ó. Venho aqui e subo, ó. Quando eu venho nesse caminho de azul, dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, você tem que testar. Então, eu já percebi que o caminho da cadeia principal vai ser o caminho que está em azul, não em verde, não em vermelho, porque eles ficaram com os menores números. E aí venho aqui e vou apagar. Então, é testando, tá? É testando mesmo. E aí, pronto. Aí é o número de qual extremidade? De baixo para cima ou de cima para baixo? De baixo para cima, porque quando eu vim aqui, ó, 1, 2, 3. A primeira ramificação fica no carbono 3. Se eu viesse daqui, ó, 1, 2, 3, 4. A ramificação ficaria no carbono 4. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tô vendo que ficou de fora isso aqui e essa outra ramificação. Isso. Observe que agora aqui o que ficou de fora não foi mais um CH3 só, foi um CH2, CH3. Então, prefixo mais il, etil. Etil. E um metil. O metil está no carbono 3 e o etil está no carbono 5. Como é que você vai dar o nome? Dá o nome da cadeia principal, que fica mais fácil, né? Então, nome da cadeia principal, octano, porque 8 carbonos, só tem ligações simples O. Agora venho com os nomes dos ramos. Esse ramo chama-se metil. Esse ramo chama-se etil. Ah, como é que eu coloco? Ordem alfabética, tá? Ordem alfabética. Então, lá no nome primeiro, por mais que ele esteja no carbono 5, que é um número maior, quem manda é a ordem alfabética. Então, o etil vem primeiro. Então, vai ficar 5 etil, 5 etil, tracinho, o carbono 3, 3 metil, octano, tá? Ordem alfabética, para o nome do ramo. Então, ficou 5 etil, 3 metil, octano.
Bem, lembra que quando eu falei que tem duas metilas eu chamo de di? Se eu tenho três eu chamo de tri? Então os números dimetil, trimetil, eles não entram na ordem alfabética. Você tem que levar em conta o nome do ramo. Se é mesmo que seja dimetil, o Dzinho, aí fala assim, o D vem na frente. Mas eu preciso levar em conta o nome dele, que é o metil, tá? Então, di, tri, tetra não entram na ordem alfabética, assim como aqueles primeiros nomes que nós vimos, né, de sec-butil, terc-butil. Eles também não entram nessa conta da ordem alfabética. O iso entra. Isobutil ou isopropil, eles entram na ordem alfabética. Mas o sec, o terc-butil, tri, di, tri ou tetra não entram. Vamos aqui escolher a maior cadeia dessa estrutura aqui. Então você vai testando. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu seguir esse caminho aqui, é o 6. Vou seguir outro caminho aqui. 4, 5, 6. Posso descer, que dá 7. Não, mas para cá eu já fico maior. 8, 9. Então, esse caminho aqui é o caminho da maior cadeia. Logo, é a cadeia principal. Aí você vai ver o que ficou de fora. O que é que ficou de fora? Esse grupo aqui, que é um CH3. Ficou de fora esse grupo aqui, que é um CH3. E ficou de fora esse grupo aqui, que são 2 pontos no vértice. Então, é um CH2, CH3. Então, como que seria o nome? Como que ficaria o nome? O nome da cadeia principal seria octano. Octano. Agora eu vou dar o nome dos ramos. Tem dois metilos, um no carbono 3 e um no carbono 6 de metil, né? Então ele vai ficar de metil. Aí tu diz assim, e o outro que é etil, que tá no carbono 4. Etil e dimetil, quem que vai vir na ordem primeiro? Aí você pensaria, é o dimetil. Mas lembra que esse di só é de quantidade, não é o nome dele. Então ele realmente vai ficar atrás. Então vai vir primeiro o etil, porque é a ordem alfabética. Então 4 etil, tracinho 3,6 dimetil octano. Aí, o D não entra na ordem alfabética porque eu estou me referindo à quantidade. Eu tenho que olhar o nome do ramo, que é metil. Então, fica 4 etil, 3, 6 dimetil octano. Por exemplo, aqui, gente, observe que aqui é duas cadeias que eu tenho sempre que procurar a cadeia principal, a maior sequência de carbonos. Então, vamos lá aqui, Se eu sigo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho essa possibilidade. De cadeia principal, assim como eu tenho essa possibilidade aqui, Porque, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E nessa outra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quem escolher? Quantos ramos ficaram pendurados na primeira estrutura? Ficou pendurado esse ramo aqui e esse ramo aqui também. Isso aqui é um ramo só, tá ligado a esse carbono. Então, aqui eu tenho duas ramificações. Quando eu venho nessa outra sequência, eu tenho essa ramificação, eu tenho essa ramificação, tenho essa ramificação e tenho essa outra, apesar de grande, que é apenas uma ramificação. Então, quando tiver choque no número de carbonos, você deve escolher aquela que ficou com mais ramificações. Então, a numeração correta, a sequência correta da cadeia principal seria escolher essa daqui. Essa aqui não, porque só ficou com 2 ramificações. Essa ficou com 4, então essa é a que manda, tá? Então, essa sequência aqui de carbonos é a que você deve levar em conta para ser a cadeia principal. Se a cadeia for mista, ou seja, parte aberta ou parte fechada, você deve escolher o sistema que tem maior número de carbonos. Então, olha aqui, eu tenho esse sistema aqui, que ele é metade fechado e metade aberto. Quem tem maior número de carbonos? A parte fechada ou a parte aberta? Então, a parte fechada tem maior número de carbonos. Então, ele é a cadeia principal.
Ele é a cadeia principal. Logo, eu vejo que o que ficou aqui, a ramificação foi um CH3. Então, o ramo, ele já é carbono 1. Onde ele tivesse, se ele tivesse aqui, ele seria carbono 1. Então, existe um metil em um sistema fechado, que é um ciclopropano. Então, a cadeia principal é fechada, ciclopropano. E, por exemplo, esse outro caso, eu também tenho parte fechada e parte aberta. Agora, observe que na parte aberta eu tenho 1, 2, 3, 4. E na parte fechada eu tenho 1, 2, 3 carbonos. Então, quem tem mais carbonos é a parte aberta. Então, eu devo escolher ela para ser a cadeia principal. Agora, eu vou atrás da numeração. Essa numeração que eu fiz não está correta, porque ela tem que ficar mais próxima da ramificação. Então, eu venho aqui desse outro lado. 2, 3, 4. E aí, elimino aqui a verdinha. Aí, vejo que o que ficou pendurado é um ramo que é fechado, né? Quando é fechado, eu também preciso dizer isso mesmo que ele seja uma ramificação, eu preciso dizer isso. Então, se fosse aberto com 3 carbonos, eu chamaria de propil. Mas como é fechado, eu preciso dizer que é um ciclopropil. É uma ramificação com 3 carbonos fechada, por isso ciclo, que está no carbono de número 2. Aí a cadeia principal é um butano. E para fechar, tá? Finalizar aqui. Esse é o benzeno, né? Que vocês já conhecem. O que acontece? Eu posso pegar 2 hidrogênios desse e substituir por qualquer coisa, por qualquer ramo. No caso aqui, eu estou mostrando para vocês que eu estou substituindo esses 2 hidrogênios aqui por CH3, por metil. E aí, existem 2 nomes que você pode sempre chamar. Então, na posição 1 e na posição 2 existe metil. Como são 2, então eu preciso dizer que é dimetil. E aí o nome da cadeia principal é o benzeno, que é a estrutura que vocês conhecem. Onde tem a ramificação é para ser o carbono de número 1. Onde tem. Então eu posso seguir essa sequência e dizer que é 1, 2, ou poderia fazer o contrário. 1, 2. Então ela sempre vai ficar no carbono 1 e 2. Por isso que é 1, 2. Aí quando eu estou me referindo às posições 1, 2, eu também posso chamar de orto ou simplesmente O. Isso eu estou me referindo às posições 1, 2. Porque eles poderiam estar nessa posição aqui, sabe? Então eu posso seguir essa sequência aqui, ó. 1, 2, 3. Ou eu poderia começar 1, 2, 3. Tanto faz se eu subo ou se eu desço, mas eu preciso priorizar um dos caminhos. Priorizando o primeiro, eu vi que ficou um metil no carbono 1 e ficou um metil no carbono 3. Né? Então, 1, 3, existem 2 metils, existe 2 metils e por isso o DIL, e eles pertencem à cadeia principal, que é chamada de benzeno. Essa posição 1, 3, observe que nesse caso aqui eu chamei de 1, 3, mas eu poderia só botar aqui, ó, M de metil. M de metil, mas o que é o M de metil? Estou me referindo às posições 1 e 3. 1 e 3, neste caso, prioriza as ramificações. Onde tem a ramificação, ela tem que ser o carbono 1, tá? Então, se eu falar para você que existe o M de metil, é o mesmo que eu falar meta de metil. Aí, meta de metil são quais posições? As posições 1 e 3. Então, quando eu tiver M de metil, é porque eles tem um metil na posição 1 e tem um metil na posição 3. E existe um 4, ó. 1, 2, 3, 4. A cadeia principal é o benzeno, né? A cadeia principal é o benzeno. E existe 2 ramificações, uma no carbono 1 e uma no carbono 4. São 2 metilas, né? São 2 metilas. Então, ficaria 1, 4 de metil. Ou eu poderia simplesmente chamar de P de metil, para de metil, porque o para representa a posição 1, 4. Certo? Aqui era só uma maneira, acho que dá pra gente pegar mais uns 3 minutinhos. Ali eu sempre dei estruturas para vocês darem um nome, mas quando é o contrário? Quando é o contrário? Eu vou fazer aqui uns 2 exemplos só para vocês ficarem por dentro. Quando é o contrário? Você tem que saber quem é a cadeia principal. Saber quem é a cadeia principal. Então, eu tenho aqui esse nome todinho.
eu tenho esse nome aqui, 2-metilbutano. Aí você tem que descobrir quem é a cadeia principal. Então, onde tiver íon, é ramo. O que não tiver mais íon, já é a cadeia principal. Então, o íon termina aqui, ó. Íon terminou aqui. Então, isso aqui é a cadeia principal. Aí eu venho aqui desenhar o butano. O butano tem 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Se você vai dizer que esse é o 1, ou se você vai dizer esse que é o 1, essa é uma escolha sua, tá? Se eu disser que esse é o 1, eu tenho que seguir essa sequência aí, mas poderia começar de qualquer extremidade, não obrigatoriamente só nessa posição. Aí estou dizendo que esse é o 1, logo esse é o 2, esse é o 3 e esse é o 4. Aí, ó, as ligações da cadeia principal são simples. Então, eu venho aqui e boto simples em tudo. Deixa para colocar os hidrogênios depois. Aí, ó, descobri que tem um metil. Aí você vai lembrar, um metil é um CH3, que está em qual carbono? No carbono 2. Ah, então eu tenho que botar bem aqui um CH3. Um CH3 aqui no carbono 2. Pronto. Não tenho mais nada para fazer, vou completar com os hidrogênios. E eu vi muita gente errar isso aí, tá? Então, se esse carbono aqui já está fazendo uma, ele precisa de 3 hidrogênios. Esse carbono está fazendo 3, logo ele só precisa de mais um hidrogênio. Esse carbono está fazendo 2, então ele precisa de 2 hidrogênios. E esse carbono só está fazendo uma ligação, então ele precisa de 3 hidrogênios. Então a estrutura é essa. Vamos para esse outro caso aqui que é fechado. Vamos para esse outro caso aqui que é fechado. Um metil ciclohexano. Então, o metil termina bem aqui. O metil termina bem aqui. Então, a cadeia principal é essa. Isso aqui é a ramificação. Aí, vamos lá. Estou falando que a cadeia é fechada, né? Uma fechada com uma dupla. Então, um fechado, um hexágonozinho, porque são 6 carbonos. Estou dizendo que tem uma dupla. Onde eu vou botar essa dupla? Em qualquer lugar, porque onde eu botar vai ser o carbono de número 1. Então, vou botar bem aqui, ó. Logo, onde um dos carbonos da dupla tem que ser um 1. E ele tem que ter o que também? Uma ramificação, que é um CH3. Então, vou botar aqui. Pronto. Finalizou esse aí. E para fechar, vamos fazer esse outro aqui, ó. Ó, 3, 4 dimetilpenteno. Então, o ramo só é até aqui, ó. O ramo é até aqui. Logo, isso aqui é a cadeia principal. Aí, vou e desenho aqui, ó. Cadeia principal tem que ter 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. Como você vai numerar, se é da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, é uma opção sua, tá? Então, obrigatoriamente precisa ser daqui? Não. Se eu estou começando daqui, então eu vou seguir a sequência. 2, 3, 4, 5. Da cadeia principal, estou dizendo que no carbono 2 tem uma dupla. Aí eu venho e boto no carbono 2, onde começa? Dupla. Pronto. Então, se só existe essa dupla, as outras são simples. As outras são simples. Pronto. Agora eu vou botar os ramos. Existem 2 metil, dimetil, que estão no carbono 3 e estão no carbono 4. Então, ó, o que é o metil? É um CH3 que está no carbono 3. Então, aqui é um CH3. E existe um também no carbono 4, CH3. Pronto, terminei? Não! Quando eu desenho um condensado, eu preciso colocar os átomos de hidrogênio aonde precisar. Do jeito que eu comecei, o carbono só tem uma ligação. Ele precisa estar fazendo 4. Então, eu preciso completar com hidrogênios. Então, aqui vai virar um H3C. Esse outro aqui, ó, esse carbono está fazendo 1, 2, 3. Então, eu adiciono só um hidrogênio. Já esse outro aqui, ó, esse carbono faz 1, 2 da dupla, 3, 4. Então, ele não precisa de hidrogênio. Ele não precisa. Esse outro, 1, 2, 3. Ele precisa, então eu boto aqui um H. E esse último, que só faz uma ligação, vai ficar CH3. Agora eu finalizei. Se você desenhar em linhas, 2, 3, 4, 5. Se eu desenhar em linhas, que é essa estrutura, eu boto aqui e boto o ramo e boto o ramo. Eu não preciso representar os hidrogênios e carbono, então fica subentendido. Eu acho a linguagem do desenho em linhas muito mais simples. Então, isso aqui é a mesma coisa. Uma eu desenhei condensada e a outra eu desenhei em linhas. A mesma estrutura.